Você é o tipo de pessoa que precisa comer um doce depois das principais refeições? Vou fazer alguns alertas para você que sustenta esses hábitos no seu dia a dia. E antes que você pense que eu vou falar de diabetes, segura aí que os problemas são muito maiores. Inicialmente, devemos deixar claro que sobremesa é um conceito gastronômico e não um conceito nutricional. Pensa o seguinte, você fez uma refeição devidamente adequada em carboidratos, proteínas, gorduras, fibras e 10 minutos depois você faz a ingestão de um chocolate. Primeiro, que o seu corpo não entende que é uma refeição separada, logo no bolo alimentar dentro do seu organismo, isso vai ser metabolizado como uma única refeição. E se a sua glicemia estava aqui, sem o chocolate, agora com esse chocolate a sua glicemia está aqui. O grande problema disso é que você vai demandar muito mais insulina para fazer a absorção da glicose proporcionada nessa refeição do que se você não tivesse feito o consumo desse alimento junto com essa refeição. E talvez o seu corpo nem precisasse de tanta energia assim, logo toda essa energia sobrando na corrente sanguínea com essa demanda de insulina altamente excessiva, boa parte dessa energia pode ser depositada em forma de gordura para estocar essa energia. Até aqui eu estou falando de consequências estéticas. A longo prazo podem até desenvolver diabetes, mas agora eu vou falar de consequências psicológicas. Nossa, mas como assim? Consequências psicológicas? Exatamente, eu vou te explicar isso agora. Entenda o seguinte, o nosso cérebro passou a entender que quando algo doce passa nas nossas papilas gustativas, que são terminais na nossa língua que definem o sabor das coisas, logo na sequência vem uma resposta energética rápida. Logo, é interessante para que o nosso cérebro sustente esses gatilhos, para que você procure alimentos doces, porque isso é fundamental para garantir energias rápidas para o seu organismo. Eu falo isso praticamente em todos os meus vídeos, mas nós somos uma espécie que na maior parte do seu tempo existencial mais morreu de fome do que de qualquer outra doença. Logo, ter gatilhos e mecanismos como esse, que garantem uma resposta energética rápida, é uma forma que o corpo encontrou para garantir a sobrevivência do dia de amanhã. Só que quando a gente fala do açúcar, que além da questão energética, de brinde ele mexe com os nossos mensageiros neurológicos, como por exemplo a serotonina, que é responsável pela sensação de bem-estar, e a dopamina, que é responsável pela sensação de recompensa. Eu fiz um vídeo recentemente falando da sabotagem que a gente lida com o nosso tempo e a procrastinação crônica, e como isso pode mexer com o nosso estresse no nosso dia a dia. E aqui entra a grande questão que vai mexer com a parte psicológica do seu corpo. O estresse, ele aumenta os níveis de cortisol, que é um hormônio antagonista à insulina, que secretamos quando fazemos o consumo de carboidratos e açúcares de modo geral. E o cortisol alto pode te levar aos seguintes diagnósticos: perda de massa muscular, aumento de peso, aumento de chances de osteoporose, dificuldade na aprendizagem, diminuição na testosterona, lapsos de memória, diminuição no apetite sexual, menstruações irregulares. Sabendo que o açúcar pode te proporcionar bem-estar, logo ele inibe o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Só que bioquimicamente, uma vez que você é hiperestimulado por uma via hormonal, você passa a ficar super sensível à via antagonista. Ou seja, você fica consumindo açúcar, 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 e isso vai aumentando seus níveis de bem-estar. Logo, quando você tem um micro gatilho de estresse no seu dia, sei lá, estourou a tira do seu chinelo, como você não está mais acostumado com nenhum nível de cortisol na sua corrente sanguínea, você está super sensível, você manifesta um estresse desproporcional àquela situação. Desaprende a lidar com pequenos estresses do seu dia a dia e aí o seu cérebro automaticamente começa a te induzir a buscar recompensa e bem-estar para você desligar esse hormônio o quanto antes e a maioria das vezes por meio da alimentação. Então, o seu cérebro passa a ficar acondicionado a buscar escapismo na própria alimentação. O cortisol, ele é chamado de hormônio de luta ou fuga. Esse hormônio ele deveria ser ativado no nosso organismo em condições onde a sua integridade física está sendo colocada em risco. Quando, sei lá, você está em combate físico com um urso, com um leão, ou quando um assaltante aponta uma arma para você. Esse hormônio, ele melhora a sua capacidade cognitiva de tomar uma reação que dependa de um combate físico. Na maior parte da nossa existência como espécie, acredita-se que o cortisol esteve sempre muito mais estimulado do que a insulina, a serotonina e a dopamina. O melhor exemplo que eu posso dar a respeito disso é quando você dá comida para um morador de rua. A sensação de recompensa para ele é muito maior do que para você que tem acesso ao açúcar a todo momento. E isso não tem a ver com uma questão filosófica, de gratidão ou algo do tipo. Isso é bioquímica dentro do seu organismo. Logo a gente passa a perceber que o açúcar virou um medicamento ansiolítico.
E é aí que mora o grande perigo. Um estudo de meta-análise feito pela livraria científica Neuroscience Biobehavior no dia 3 de abril de 2019 mostrou que pessoas que utilizam o açúcar como fim de recompensa e prazer são pessoas mais sucintas a desenvolver depressão. Faz algum sentido, baseado em tudo isso que eu expliquei até aqui? Ok, o que eu devo fazer? Bom, primeiro que não tem como a gente ser moderado com uma reação tão radical do nosso organismo. Primeiro ponto é que você tem que cortar a sobremesa do seu dia a dia. Tá? Não tem como, vou diminuir um pouquinho. Não, a recompensa ainda está existindo. Você vai ter que sofrer, digamos assim, cortando radicalmente a sobremesa do seu dia a dia, para que o seu cérebro desaprenda que esse gatilho não funciona. Ou seja, o seu cérebro está te estimulando a fazer o consumo e independente da força desse gatilho, você não está proporcionando essa recompensa. Logo, com o passar do tempo, esses gatilhos vão diminuindo ao ponto deles não existirem mais. Então nunca mais eu vou comer um doce. Não. Inclusive a tabela nutricional brasileira recomenda uma porção de doces ao dia. Né? O fato é que uma porção não é uma barra de chocolate. Vou mostrar aqui para vocês o que é uma porção. Vocês conseguem encontrar isso em qualquer alimento industrializado na tabela nutricional. Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, aqui você identifica o peso do alimento. Só que aí você pensa, ter que pesar o alimento? Não, sempre logo à frente tem alguma medida caseira ou algum indicador desse próprio alimento do quanto que ele possa representar como porção. Uma outra forma de você aumentar os níveis de serotonina e dopamina é por meio da atividade física. Exatamente. Da mesma forma que o açúcar tem essa capacidade, a atividade física também tem. Claro que por mecanismos totalmente diferentes para alcançar essa recompensa e esse prazer. Não à toa vai ser muito difícil, porque você vai ter que lidar com a reeducação dessas duas coisas ao mesmo tempo, resistir a um gatilho e entrar em um outro gatilho que às vezes é uma zona de conforto muito difícil de ser inserida, que é a atividade física. Ainda mais quando o seu corpo sabe que ele consegue proporcionar recompensa e prazer sem sequer depender de gasto energético. Então ele vai muito mais preferir te estimular o gatilho do consumo de doces e de açúcar de modo geral do que a recompensa e o prazer proporcionado pela atividade física. Não à toa, os efeitos de recompensa e prazer proporcionado pela atividade física são muito menores, então vai levar um tempo, um trabalho bem árduo para você começar a ter essa recompensa a níveis satisfatórios para você conseguir se desligar de um e inserir o outro na sua vida. Uma outra dica que eu posso dar para vocês é fazendo o uso de fitoterápicos, especificamente o 5-HTP ou também conhecido como hidroxitriptofano. Ele vai aumentar os níveis de 5-HTP no seu organismo, né? Eles vão ser precursores aí da serotonina e da dopamina e automaticamente vão diminuir esses gatilhos que o seu cérebro está procurando. E uma última dica que eu posso acrescentar aqui para vocês é fazer o consumo de 2 a 3 meses de multivitamínicos. Por que de 2 a 3 meses? Eu já falei que a palavra vitaminas e minerais é muito endossada na boca das pessoas, mas podem te trazer consequências graves se você tiver uma hipervitaminose. Você pode ter uma falência renal, uma falência hepática. Então, multivitamínicos não é algo que você tem que utilizar para o resto da vida. Se você tem que suprir uma carência, você utiliza aquele medicamento aquele suplemento, aliás, até o momento no qual você está suprido da necessidade e não ficar suplementando ele em altas doses, gerando desgaste ao seu organismo. E por que os multivitamínicos teriam um papel importante nesse momento? Às vezes o seu cérebro está te proporcionando um gatilho a um determinado alimento à procura de algum nutriente na qual você está carente. Então, se você se encontra carente de algum nutriente que o seu cérebro acredita que é naquele alimento na qual você está buscando essa normalização dessa deficiência, o multivitamínico pode suprir esse papel. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Para quem quiser um atendimento nutricional personalizado, meu site é www.nutricionistabrunoaraújo.com. Me sigam também nas redes sociais, lá eu também tenho diversas dicas que certamente podem ajudar vocês.